pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês então o que são os elétrons de valência, um pouco sobre como a tabela periódica está organizada e configuração eletrônica condensada e como podemos utilizar isso tudo. Bom, os elétrons de valência são aqueles que estão na parte mais externa do átomo e que vão fazer toda a importância no processo de conexão de um átomo com o outro. Tanto quando eles se aproximam para que haja uma interação do tipo que vai promover então as forças que vai permitir que gases se tornem líquidos, líquidos se tornem sólidos, ou que vai permitir as ligações químicas. Ligações e interações são termos muito diferentes na química. Então, por exemplo, imagina que quando um átomo se aproxima de outro átomo, o que acontece então é que eles se tocam. E se tocam por qual parte? Bem, por sua eletrosfera, a nuvem eletrônica em volta do núcleo, né? Então imagina que nós temos o núcleo aqui de cada um dos elementos. Bom, essa nuvem eletrônica ela vai se tocar pela parte mais externa, ou seja, esse contato vai se dar pela parte mais externa de elétrons, os elétrons que estão mais distantes do núcleo, ou seja, aqueles que têm maior valor para o número quântico principal, aqueles que estão mais distantes, têm mais energia para se distanciar do núcleo. Quando a gente olha a configuração eletrônica do escândio aqui, por exemplo, a gente vai ver que o maior número quântico principal nessa configuração eletrônica é 4. Nós temos que tomar cuidado porque a gente não pode achar que o fim da configuração eletrônica, ali estão os elétrons de valência, porque a gente vê que essa configuração eletrônica do escândio acaba em 3p6, 3d10. Bom, e aqui, os elétrons que estão em N igual a 3, eles são elétrons que estão numa camada anterior à camada de valência. A gente poderia escrever essa configuração eletrônica de outra forma, né? Então poderia organizar agora pelo número quântico principal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. Imagina então que agora nós temos o núcleo do nosso átomo aqui. Em torno do núcleo nós temos camadas de elétrons. Então nós temos a primeira camada eletrônica, que é a camada que N é igual a 1, ou seja, o número quântico principal é igual a 1. Depois nós temos a camada de N igual a 2. Lembrando que N determina a distância máxima que um elétron vai conseguir chegar do núcleo e que ele pode estar em qualquer lugar do núcleo até essa distância máxima. Ou seja, um elétron em N igual a 2 não está somente limitado até N igual a 1. Ele pode chegar lá perto do núcleo. Depois nós temos uma outra camada, que é a camada N igual a 3, a terceira camada eletrônica, e igualmente os elétrons podem estar distribuídos até o núcleo. E nós temos a última camada, a camada mais externa de todas, e essa nós chamamos de camada de valência. E a gente pode observar aqui que nós temos 2 elétrons de valência na camada de valência. Então os elétrons podem estar até próximos ao núcleo. E aqui estão esses 2 elétrons marcados, né? Olha aqui, nós temos aqui os 2 elétrons de valência. Então o escândio, um elemento que está aqui na tabela periódica, ó, vou deixar marcado para vocês aqui. Vamos lá, elemento de número atômico 21, está aqui o escândio. Ele tem apenas 2 elétrons de valência. A gente já vai ver como olhar para a tabela periódica e determinar a quantidade de elétrons de valência sem que a gente tenha que fazer toda a configuração eletrônica.
Mas vamos lá, vamos fazer a configuração eletrônica de mais um elemento aqui. Vamos fazer a configuração eletrônica agora do gálio, elemento de número atômico 31, para ver como que fica a camada de valência dele. E olha lá, nós temos o gálio, então, de número atômico 31. E aí nós vamos ter que a distribuição eletrônica dele vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, e se a gente contar aqui, a gente já tem 30 elétrons de valência. Vamos contar juntos? Olha lá, nós temos aqui, ó, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 10, 28, não são 30, né? 4s2, e agora nós temos 30, e para chegar em 31, 4p1. Tá aqui a configuração eletrônica do gálio. E aí nós temos a camada de valência agora, que está aqui determinada pelo número quântico principal, que é igual a 4. Essa é a nossa camada de valência. E na camada de valência nós temos 3 elétrons. Como é que eu sei disso? Está aqui, é só contar, ó. 2 mais 1, 3 elétrons. Então a gente pode dizer que a camada de valência do gálio é 4s2, 4p1 e tem 3 elétrons de valência. Bom, vamos observar aqui agora como que a tabela periódica está organizada. Vejam só. A tabela periódica está organizada como uma tabela. E a gente tem que ter noção que uma tabela tem colunas. Então aqui estão as colunas. E aqui estão as linhas. Só que a gente não vai chamar de colunas e linhas. As colunas se chamam famílias. Então as colunas se chamam famílias. Por que se chama família? Se chama família porque todos os elementos de uma mesma coluna são parecidos. Eles têm propriedades parecidas. Então, por exemplo, todos os elementos que estão aqui, ó, nessa família aqui, têm propriedades parecidas. Essa família se chama 3B. A primeira família aqui, ó, se chama 1A. Com exceção do hidrogênio, que não faz parte dessa família, ele tem uma característica só parecida, já digo qual que é. Todos os outros elementos aqui têm propriedades parecidas. Isso vai acontecer por toda a tabela periódica. De forma geral, os elementos que estão numa mesma coluna têm propriedades parecidas. E os elementos que estão numa mesma linha, as linhas nós não vamos chamar de linhas, nós vamos chamar de períodos. Eles também têm algo parecido. E o que tem de parecido neles é a camada de valência. Se nós olharmos mais de perto, nós vamos ver o seguinte, que os elementos do primeiro período, e aí vou pegar aqui, ó, esses elementos aqui, nós vamos olhar que os elementos do primeiro período, está aqui o primeiro período, eles têm camada de valência N igual a 1. Está vendo aqui, ó? 1s1 e a configuração eletrônica desse aqui, 1s2. Nessa tabela, a gente tem sempre a configuração eletrônica que está relacionada ao período aqui. E veja só,
Se nós olharmos a configuração eletrônica agora do segundo período, nós vamos ver que a camada de valência deles é N igual a 2. Se vocês olharem aí, ó, 2, 2, 2, tá vendo? Os elétrons mais distantes estão em N igual a 2 na configuração eletrônica. Esse é o segundo período. Adivinha só, a próxima linha, o próximo período, se chama terceiro período, e ele é o terceiro período porque nós temos, então, a camada de valência N igual a 3. Professor, por que existe essa lacuna aqui, sem elementos? Porque quando você olhar lá a configuração eletrônica, para N igual a 1, nós só temos orbital do tipo S, ou seja, nós vamos ter configuração S1 e S2, ou seja, só 2 elementos. E vai aumentando a quantidade à medida que a gente atinge, então, os orbitais do tipo P, que acontece em N igual a 2 e N igual a 3. E depois nós temos, então, os orbitais do tipo D. E aí vão aparecer esses 10 elementos aqui no meio. Mais adiante falo para vocês dos orbitais do tipo F. E aí todos os elementos estão contidos aqui e a gente organiza na parte de baixo da tabela periódica. Outro detalhe importante que a gente pode analisar aqui sobre configuração eletrônica é o seguinte. Se nós olharmos o primeiro e o segundo período, nós vamos ver que todos eles acabam a configuração eletrônica com orbitais S. Então a gente chama esses aqui de bloco S. Vamos ver lá na tabela periódica? Então vamos ver, olha aqui, ó. Quando a gente olha aqui o primeiro e o segundo período, todos eles acabam a configuração eletrônica em S, tá vendo? Então esse é o bloco S. Adivinha só, aqui embaixo nós temos sempre a configuração eletrônica acabando, quando a gente segue a sequência lá da configuração eletrônica de Linus Pauling, vai acabar em D. Aqui os orbitais estão organizados por N, né, igual a gente organizou lá atrás. Aqui a gente sempre vai acabar em D, ou seja, nós temos o bloco D. Esses que estão organizados aqui e ficam lá embaixo são do bloco F, que são aqueles que vão acabar a configuração em F. E quando a gente olha para o lado de cada tabela periódica, nós conseguimos perceber que aqui no lado esquerdo todos eles vão acabar, com exceção do hélio, né? Todos eles, e aí digo por que o hélio está aqui também, e não é do bloco P, todos eles estão acabando em P, ó. Todos eles estão acabando em P, ou seja, esses aqui são do bloco P. Então a tabela periódica está organizada em colunas, que se chamam famílias, em linhas, que se chamam períodos. Os períodos têm relação com o maior valor para o número quântico principal na distribuição eletrônica. E a tabela periódica está organizada de um jeito que os elementos também têm organização em função da configuração eletrônica. Então nós temos os elementos que acabam a configuração eletrônica em F, em S aqui, em D aqui, em P aqui e F aqui. Então são os blocos de elementos. Bloco S, bloco D, bloco P, bloco F. Bem, sabendo disso, fica mais fácil a gente conseguir entender um pouco sobre configuração eletrônica sem ter que fazer configuração eletrônica, só olhando para a tabela. Vamos ver como é que isso funciona fazendo esse exercício aqui, ó. Veja só, esse exercício pede para selecionar os íons ou os átomos dos seguintes conjuntos que são isoeletrônicos. Bom, então eu sei que aqui, ó, por exemplo, no potássio, começa a preencher N igual a 4. Então começa aqui, ó, 4S1. Aí vai 4S2. O próximo na distribuição de Linus Pauling é 3D. Aí vai D1, D2, D3, D4, D5 e por aí em diante. Bom, de certa forma, então, a gente já pode dizer que a quantidade de elétrons de valência aqui, ó, para todos que estão nessa família, vai ser igual a 1 elétron de valência. Depois 2 elétrons de valência. A gente continua com 2 elétrons de valência no bloco D,
porque agora a gente está preenchendo elétrons em 3D, não em 4D, né? E aí, quando a gente chega aqui no lado de cada período, a gente vai ter preenchimento de orbitais p também. Então, a gente tem 3 elétrons de valência, 4 elétrons de valência, 5, 6, 7, 8. E aí começa a preencher de novo. Então, aqui, ó, 1 elétron de valência, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começa de novo a configuração eletrônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de valência. Bom, então, agora a gente pode olhar aqui e resolver esse probleminha. A gente vê que na letra A nós temos o cálcio e o potássio. Ambos são cátions, são elementos que perderam elétrons. Então está aqui, ó, o potássio e o cálcio. Eles têm, então, o seguinte: se o potássio tem 19 elétrons, a gente já pode olhar para a tabela periódica. Se o potássio tem 19 elétrons e ele vai formar o cátion potássio mais, isso quer dizer que ele vai ficar com 18 elétrons. Ele perdeu um elétron. E se o cálcio tem 20 elétrons e vai formar o cátion 2+, isso quer dizer que ele vai perder 2 elétrons. Ou seja, ele vai ter 18 elétrons. Então, eles são isoeletrônicos. Está aqui, ó, tem a mesma quantidade de elétrons, a configuração eletrônica desses íons. Então, a gente já sabe que esses dois são isoeletrônicos. A gente já poderia descartar de cara o rubídio. Por que descartar o rubídio? Porque a gente já vê que o número atômico dele é 37, e se o número atômico dele é 37, isso quer dizer que ao perder um elétron, ele ia ficar com 36 elétrons. Então, olhar para a tabela periódica ajuda a gente a resolver esse tipo de coisa. Normalmente, os átomos perdem os elétrons da camada de valência, não perdem os elétrons que estão mais internos, normalmente. Então, a gente olha aqui, ó, os elementos da família 1A, ou da primeira família, que são essa família aqui, vão perder o quê? Um elétron só. Os elementos da família 2A, 2 elétrons, está aqui, ó, 2A, escrito aqui. Bom, a gente pode resolver os demais agora, observando aqui, ó. Se nós formos procurar na tabela periódica, o cobre está aqui. Então está aqui o cobre. O cálcio está aqui, que a gente já havia mostrado. E o escândio está aqui. Bom, isso quer dizer que se o cálcio perder 2 elétrons, está ali cálcio 2+, ele tem número atômico 20, então ele vai ficar com 18 elétrons. E como o escândio vai perder 3 elétrons, está aqui, ó, é um 3, cátion 3+, a gente vai ter que ele também fica com 18 elétrons. Então dá para perceber que os iseletrônicos são elementos que estão próximos uns dos outros, né? Bom, deixa para você dar uma pausa nesse vídeo, pegar uma tabela periódica e definir aqui, entre esses aqui, quais que são isoeletrônicos. Só corrija o erro aqui, porque aqui deveria estar escrito cobalto, né? Então o O devia estar minúsculo. Vamos lá, faz o teste, vê se você consegue resolver isso. Outro detalhe que nos ajuda muito a entender e agilizar o que a gente vai escrever de uma configuração eletrônica é fazer a nossa configuração eletrônica condensada. É exatamente assim que essa tabela aqui está organizada com as suas informações, com a configuração eletrônica condensada. E a gente vai tratar especificamente aqui de um exemplo que é o elemento iodo. O iodo de número atômico 53, está aqui, ó, número atômico 53. Bom, como que as coisas estão aqui? Vejam só. Nós temos aqui N igual a 1, 2. Então, já pode pensar assim, ó. Aqui são os elétrons do primeiro período.
aqui são os elétrons do segundo período. Quando a gente organizar aqui, ó, N igual a 3, aqui são os elétrons do terceiro período. Quando a gente organizar aqui N igual a 4, tem aqui são os elétrons do quarto período. E N igual a 5, aqui são os elétrons, vamos trocar de cor, e N igual a 5, aqui são os elétrons do quinto período. Bom, já dá para saber, então, que a gente vai ter um elemento que está no quinto período, porque o maior valor de N nessa configuração é 5. E quando a gente olhar aqui para a tabela periódica e conferir, aqui nós temos o iodo, e ele está no quinto período, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá. Quinto período, tá vendo? Bom, aqui nessa tabela tem uma informação aqui chamada cerne. O que é cerne? Cerne é um núcleo, né? O núcleo, a parte central, não o núcleo do átomo, mas a parte central. E o que quer dizer com isso? Isso está falando para a gente de como está organizada a configuração eletrônica. Vou dar um exemplo e aí a gente faz o do iodo aqui. Deixa eu apagar isso. Vamos lá. Vamos olhar aqui para a configuração eletrônica condensada do lítio. Do jeito que está escrito aqui, a configuração eletrônica do lítio começa então com o elemento hélio. Vou escrever aqui. Então a configuração eletrônica condensada do lítio seria o seguinte: a configuração eletrônica do elemento hélio, e é sempre dos elementos que estão lá na última família. Então se vocês olharem, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, todos estão lá na última família. Vou olhar aqui, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, tá vendo? Então a configuração eletrônica do lítio é a configuração eletrônica do hélio, que a gente coloca aqui entre colchetes, seguido de 2s1, que é o que está escrito aqui. Mas será que é isso mesmo? Vamos observar uma coisa? A configuração eletrônica do hélio, de número atômico igual a 2, é igual a 1s2. E se a gente fizesse a configuração eletrônica do lítio por completo, a gente ia ver que a configuração eletrônica do lítio é exatamente 1s2, 2s1. Ou seja, distribuímos 3 elétrons. Ora, essa daqui não é exatamente a configuração eletrônica do hélio? Então, a configuração eletrônica do lítio vai ser igual à configuração eletrônica do hélio, seguida de 2s1. A do berílio, a configuração eletrônica do berílio, a configuração eletrônica do hélio, seguido de 2s2. A do boro, a configuração eletrônica do hélio, seguido de 2s2, 2p1, e assim por diante. Então, como que seria a configuração eletrônica, por exemplo, do cloro? A configuração eletrônica do cloro seria, então, a do gás nobre, a do elemento aqui da família 8A, sempre da 8A, que está no período anterior, e no período anterior a gente tem o hélio, seguido de 3s2, 3p5, que está escrito aqui. Então, quer dizer que a gente poderia já escrever que a configuração eletrônica do cloro, de número atômico 17, vai ser igual a a configuração eletrônica do neônio, seguida de 3s2, 3p5. Bom, então a gente pode escrever uma configuração eletrônica agora condensada para o iodo. Como que vai ser a configuração eletrônica condensada do iodo? Vai ser a configuração eletrônica do criptônio, seguido para a configuração eletrônica que acontece aqui no quarto período.
Professor, mas por que tem 4D aqui? Porque 4D é distribuído aqui, né? No quinto período. Assim como 3D é distribuído aqui, no quarto período. Então vamos lá, a gente pode escrever configuração eletrônica condensada para o iodo aqui. E dizer que a configuração eletrônica condensada para o iodo é a configuração eletrônica do criptônio. Seguido, então, do nosso 4s2, 5s2, 4d10, 5p5. Qual é a vantagem da configuração eletrônica condensada? A vantagem da configuração eletrônica condensada é que a gente consegue mostrar com mais facilidade, mais agilidade, aquilo que mais nos interessa quando nós estamos falando de um elemento químico, ou seja, a sua camada de valência. E por que a camada de valência é o que mais interessa? Nesse caso, nós temos 7 elétrons de valência, não é? Por que ela mais interessa? Voltando, porque exatamente os elétrons da camada de valência que vão se aproximar dos elétrons da camada de valência, da camada mais externa, de outro elemento, para que aconteça, então, uma ligação química. E tudo isso que a gente está vendo até agora, sobre os elementos, a configuração eletrônica, é para daqui a pouco discutir o que acontece quando eles se aproximam e como as ligações podem ser justificadas. Bom, é isso a aula de hoje. Eu sugiro que você escolha um elemento qualquer da tabela periódica, olhem para o número atômico dele e faça a configuração eletrônica condensada, para ver se você entendeu. Faça isso para 2, 3, 4 elementos e verifique aqui nessa tabela que eu deixei para vocês, desse vídeo, se você fez a configuração eletrônica corretamente. Até mais!